Boa tarde, hoje é domingo, 14 de julho, são agora 15h29. Este é o primeiro de uma série de vídeos que pretendemos lançar, talvez uma programação regular, sistemática de nosso instituto durante os próximos meses e, quiçá, anos. Nossa instituição, como instituição de pesquisa, está direcionada basicamente à produção de estudos e de pesquisas teóricas e experimentais relativas à promoção da formação humana, tal como reza o nosso instituto e as nossas finalidades institucionais. Entretanto, nem sempre nosso interesse se faz expressar diretamente em pesquisas e em estudos que são normalmente de longa duração e que demandam tempo de semanas, meses, anos para que sejam concluídos. E para que também mantenhamos a reflexão relativa à formação humana sobre aspectos que estão sendo produzidos não só por nós, mas por outras instituições e outras pessoas, pretendemos fazer com que esse momento, que nós pretendemos que seja semanal, trate também de aspectos que se mostrem importantes e afins com a nossa missão institucional. Então, para isso é que estamos lançando essa iniciativa. Na próxima reflexão, já vou adiantando desde já, nem sempre vai ser uma reflexão, pode ser também entrevistas, podemos tratar também de resultados de pesquisa ou divulgação de alguma obra relativa à formação humana. Mas em relação ao próximo, já posso adiantar aqui que será também uma reflexão sobre a temática conceitual da formação humana, um estudo que já venho desenvolvendo há anos e que parte disso já foi publicada em textos escritos que estão disponíveis e anunciados no site da nossa instituição, mas pretendo fazer aqui nesse vídeo uma forma mais fácil para as pessoas poderem entrar em contato com essa temática e, se assim desejarem, poderem aprofundar nos textos escritos. Hoje, entretanto, para iniciar essa série que pretendemos que seja sistemática e regular, quero refletir sobre um tema muito caro a todos nós brasileiros que estamos enfrentando nos últimos anos, né? E pretendo tratar aqui hoje, à luz de tudo que vem sendo publicado na grande imprensa e também em alguns sites de internet, da mídia, chamada mídia alternativa, sobre o tema da destruição do mundo comum, que foi e que está sendo empreendida por essa conhecida e famosa Operação Lava Jato. Então, esse tema que eu quero dar a essa primeira reflexão é justamente isso que eu estou chamando de destruição do mundo comum. Então, por que esse assunto nos interessa de perto? O mundo comum é uma expressão muito cara à tradição filosófica, porque começa desde os gregos. A gente pode encontrar a menção a essa expressão desde a ideia da paideia grega na Grécia clássica. Então, para um grego da época clássica, o ser humano era um ser, como disse Aristóteles, expressando o sentimento comum dos gregos à época, de que o ser humano era um animal político, no sentido de que era um animal
da polis, né? E com isso expressava também o seu entendimento de que o ser humano só conseguia, de fato, exercer plenamente a sua humanidade no meio da vivência política, ou seja, entre outros seres humanos que com ele compartilhavam um mundo em comum. Então, dizer que o ser humano é um animal político significa que o ser humano foi feito para a convivência e que sua humanidade só pode ser plenamente desenvolvida junto à convivência com outros seres humanos. O mundo, nesse sentido, não é uma ordem da natureza, não é o equivalente a ambiente, assim como é para os animais. O mundo é uma criação da ordem humana. Somente os seres humanos têm mundo, os animais não o têm. Os animais podem ter ecossistema, podem ter uma ordem natural, mas não um mundo, porque o mundo é um conjunto de significados, de símbolos que dão sentido à presença humana nesse planeta, né? E isso só pode ser feito em comum, né? O mundo humano, como o mundo comum, né, como já nos dizia a filósofa Hannah Arendt, ele é caracterizado intrinsecamente pela pluralidade, né? Daí porque mundo comum só pode ser, de fato, aceito como conceito se ele é político nesse sentido, né? Porque não pode haver mundo humano sem polis, né? Sem a admissão de que o ser humano precisa criar uma ordem capaz de agregar todos os demais seres humanos em uma convivência que seja possível para todos. Por definição, essa convivência exige pluralidade. Não pode existir uma ordem que garanta a convivência sem a pluralidade, porque o ser humano é, por definição, em sua expressão singular, diferente dos demais. Então, o mundo comum tem que ser aquele que esteja apto a acolher, valorizar e certificar a pluralidade, né? Portanto, isso valeu muito a própria filósofa Hannah Arendt para criticar as experiências totalitárias, porque o que é que visa a ordem totalitária? Justamente destruir esse princípio de pluralidade. Começo a citar isso porque é importante resgatar os conceitos, né? Porque o que vimos nos últimos anos, pelo menos desde 2014, com mais ênfase a partir de 2015, né? Foi uma histeria que foi implementada por procuradores, pela chamada Força-Tarefa da Lava Jato, mas obviamente com um grande apoio midiático de empresas pela mídia empresarial, né, que deu voz a essa histeria, né, anticorrupção, de combate pela corrupção. Então, por que eu estou falando aqui a palavra histeria? Exatamente, realmente porque o fenômeno em pauta aponta para para a semelhança, né, com aqueles fenômenos de ordem psicopatológica que Freud diagnosticou em fins do século, não só Freud, mas ele com outros colegas em fins do século XIX e início do século XX, né? E que basicamente esse fenômeno psicopatológico expressava justamente era um sintoma que na verdade ocultava as raízes que os causavam. Então tinha que ser feito sempre um estudo para identificar as causas daquilo que aparecia de uma forma distorcida no âmbito do comportamento, no âmbito das relações, no âmbito da própria consciência das pessoas que por meio das quais esse sintoma era apresentado, não é? Então, eu acho que essa palavra cabe bem aqui, porque o que hoje está sendo manifesto é que aquilo realmente se tratava de uma histeria, né? Na medida em que o que vemos hoje é que o que menos, de fato,
a grande preocupação era de fato a corrupção, né? A corrupção era, a luta contra a corrupção era um slogan por meio do qual tudo aquilo que estava sendo perpetrado precisava se camuflar, né, com esse título, porque os interesses reais que moviam essas peças eram interesses políticos, econômicos, no lato sensu, né, em geral, de toda a sociedade, mas também interesses econômicos no sentido mesquinho daqueles atores individuais que compunham a força-tarefa, como está claro hoje nessas revelações que vêm a público, né, por meio da mídia empresarial e de outras mídias, em especial o que foi hoje publicado no jornal Folha de São Paulo, né? Então, apesar de tudo isso, já era claro para muitas pessoas que não precisaram dessas revelações atualmente publicadas pelo Intercept e por outras mídias, né? Para muitas pessoas já era nítido que essa operação fazia uma grande agressão ao mundo comum, porque ela desrespeitava leis, porque ela cometia diversas ilegalidades. Isso foi apontado à época por juristas nacionais e de diversas partes do mundo, né? Mostrando as ilegalidades que o juiz da operação e os procuradores da operação cometiam sistematicamente contra os acusados, contra os réus e até contra pessoas que sequer ainda eram acusadas, né? Isso foi exaustivamente demonstrado. Mas, obviamente, isso não era por razões de fortes interesses econômicos e políticos. Isso não foi dado voz, não foi dada suficiente amplitude à voz desses juristas, não é, para que a sociedade se esclarecesse suficientemente a respeito dessas ilegalidades. Todavia, qualquer pessoa que desejasse pensar por si mesma, sem ser conduzida feito gado pela grande mídia, tinha capacidade e tinha os recursos para exercer esse pensamento. Nesse caso aí podemos dizer, como Kant falou, por ocasião que escreveu o seu famoso opúsculo Resposta à Pergunta o que é o esclarecimento, né? Quando disse que justamente a ausência de esclarecimento é a incapacidade da pessoa fazer uso de sua própria razão. Incapacidade que deriva da preguiça ou do medo ou da recusa de assumir as responsabilidades pelo próprio pensar e, nesse caso, ficar à mercê ou na dependência do pensamento de outras pessoas, justamente o estado de minoridade intelectual do qual ele falava. E Kant não era nem um pouco condescendente com isso e dizia que a culpa, a responsabilidade por esse estado era da própria pessoa que não ousava pensar por si mesma, né? Então, se esse diagnóstico poderia ser válido à época de Kant, mais ainda hoje, quando há diversos e diferentes meios pelos quais a pessoa pode, de fato, se informar a respeito, né? Então, aqueles juristas ali desempenharam esse papel, já de mostrar as diversas ilegalidades. Mas muitas pessoas preferiam não dar crédito a eles, né? E confiar naquilo que a mídia empresarial ou outras forças políticas anunciavam a respeito do suposto, entre muitas aspas, combate à corrupção, né? Então, tudo isso mostra, e hoje está bastante patente, né, para qualquer pessoa que não for tola ou incapaz de leitura, né, ou que não seja, de fato, possua um mau caráter, né, está bastante claro
está bastante clara a hipocrisia desses supostos combatentes da corrupção. Embora, volto a frisar, tudo isso já pudesse ser visto com bastante, porque os sinais já eram abundantes muito antes dessas revelações virem a público. Mas hoje estão escancaradas, né? De forma que se torna praticamente impossível alguma pessoa em sã consciência ainda defender o que foi realizado por essas pessoas chamadas da chamada força-tarefa da Operação Lava Jato e do juiz que a conduziu, né? Então, mas o ponto em que eu quero mais enfatizar aqui é que tudo isso, toda essa operação em seus dias de glória, ganhou o apoio simbólico e de autoridade simbólica de várias pessoas que possuem prestígio na sociedade em diversas instituições religiosas e não religiosas, né? Pessoas que deram o seu aval simbólico e de prestígio, de capital cultural, de capital social a essa operação, né? E fizeram fazendo assim em alto som, né, de forma altissonante, como para sobrelevar, né, toda esses feitos como se de fato se tratasse de um combate genuíno à corrupção por práticas mais legais, mais honestas, etc. Né? Então, além do poder material conferido pelo Estado, por serem autoridades do Estado, aqueles do qual eram detentores aqueles membros da força-tarefa, essas pessoas ainda receberam o prestígio, né, da aprovação simbólica de pessoas de outras instituições religiosas, culturais, científicas, né, que transferiram para elas esse apoio. Né? Então, como é que ficamos diante de toda essa situação hoje? Né? O que vamos sustentar, vai ser lícito sustentar tudo que foi feito, estando tudo isso aí escancarado, as razões pelas quais essas pessoas atuaram, né? E que não e que apesar de terem sido apontadas as diversas ilegalidades à época, muitos não deram ouvidos, mas vão continuar a não dar ouvidos hoje, né? Se assim o fizerem, não é? Então vai se tratar claramente daquele caso em que os fins justificam qualquer coisa. Então, nesse caso, a gente pode dizer que aqui não se trata mais de um raciocínio, de uma operação racional, né? No caso das pessoas que continuarem a agir assim, a gente pode claramente classificar isso pelo fato de que que tais pessoas pretendem justificar qualquer coisa simplesmente porque elas assim o desejam, porque essa é a preferência delas. Ora, mas isso é algo que não cabe no âmbito da justificação racional. Não é? Ninguém pode pretender que um discurso de legitimação possa ser utilizado apenas na base do meu desejo e da minha preferência individual. Né? Então, o que, diante desse quadro arrasador que instalou o ódio, né, como traço característico do mundo público hoje na sociedade brasileira, e que essas pessoas, tanto os seus perpetradores, né, os membros dessa famigerada Operação Lava Jato, bem como aquelas pessoas que apoiaram esses atos, né, todas essas pessoas têm, obviamente, com cotas de responsabilidade diferenciadas, não é? Mas têm que assumir a responsabilidade pelo quadro que foi instalado. Não é?
quando milhões de empregos foram perdidos, né? Quando pessoas inocentes, né, foram presas, né? Uma delas, a mais famosa, é o ex-presidente Lula, né, que pelos diálogos já ficou até claro, né, embora já fosse também claro desde antes, né, porque não havia prova material, mas os próprios diálogos demonstraram que nem os procuradores da chamada força-tarefa tinham convicção, apesar de que eles disseram que depois tinham convicção, mas eles mesmos disseram que eles não estavam convencidos de que o material que eles tinham era suficiente para comprovar os crimes dos quais eles alegavam o ex-presidente Lula ter cometido. Mas não se trata só do ex-presidente Lula. Outras pessoas também foram injustamente perseguidas, acusadas. Nem eu tenho o nome de todas elas e seria longo mencionar todas elas aqui, mas várias pessoas foram prejudicadas. E, além dessas pessoas terem sido diretamente prejudicadas pela atuação nefasta, hipócrita dessas pessoas, não é? O mundo comum foi envenenado. Não é? Chegamos agora numa situação, não só agora, mas já de alguns anos, em que simplesmente o mundo da política foi reduzido à ideia de que se eu tiver os meios e puder aniquilar o meu oponente, terei direito a fazer isso. Não é? Então, o que a Lava Jato trouxe foi essa banalidade do mal, essa banalidade de transformar o espaço político num ringue, numa luta de gladiadores. Não é? E, portanto, todas as pessoas que deram apoio a essa operação, quer de uma forma mais consciente ou menos inconsciente, devem, se ainda nutrem algum respeito, né, pelo mundo comum, se ainda entendem que o ser humano precisa do mundo comum para exercer plenamente a sua humanidade, essas pessoas devem devem pedir desculpas público nos espaços em que elas atuaram, né? No sentido de que elas se equivocaram, ou as pessoas diante das quais elas afirmaram esse apoio. Elas devem esse pedido de desculpas e com a promessa de se portar de uma forma a não confundir os seus interesses pessoais, os seus desejos pessoais, com o desejo de criminalização daquele que não se enquadra em suas preferências pessoais. Ninguém é obrigado a. Todo mundo tem o direito, né, de não gostar de Lula, de não gostar do PT, de não gostar de qualquer partido, de qualquer personagem público. Isso é comum à vida pública. Ok, ninguém precisa se pautar por um gosto ou não gosto. Não é? Agora, uma pessoa tem que ter, se está imbuída da responsabilidade de agir de forma humana e formativa no âmbito público, no âmbito da convivência entre seres humanos, ou seja, no âmbito político estrito sensu. Né? Então, a pessoa que pretende agir assim, ela é corresponsável por todas as ações e por todos os seus pronunciamentos diante desse mundo comum. Não é? E, portanto, não é uma coisa só da sua cabeça. Né? Se nunca manifestou nada no âmbito público, ok. Se ficou somente para ela, ok. Mas se falou, se apoiou, se participou de passeata, não é? Se escreveu no seu Facebook ou em qualquer lugar, ou se manifestou em conversas, apoio a tudo isso que hoje se mostra de fato uma hipocrisia, não é? Ilegalidade e crimes, não é? Que foram praticados por essas pessoas, não é? Se demonstra e se não se arrepende disso, então essa pessoa continua a dar o seu aval à destruição
do mundo comum, né? Mundo comum sem o qual os seres humanos não podem viver, né? Então, isso é, por mais que se pense que isso é uma coisa só de âmbito político, é preciso entender a política de um ponto de vista também espiritual, né? Porque o ser humano não pode existir nem mesmo como espírito, a não ser em meio a outros seres humanos. Portanto, precisa de um mundo que seja organizado entre os seres humanos. Então, tudo que modifique o mundo, e o mundo obviamente está sempre sendo modificado pelas ações dos seres humanos, mas não vale qualquer coisa para modificar o mundo. É preciso que se utilizem os instrumentos minimamente legitimados por aquilo que é mais elevado e mais desenvolvido reconhecido pela própria humanidade. Não é? Então, não são quaisquer meios que valem para fazer a modificação desse mundo. Então, os meios da violência, os meios que são contra as regras estabelecidas e legitimadas pelos próprios seres humanos são inválidos. Qualquer pessoa que der sua legitimidade a eles está comungando da violência daqueles que são perpetradores desses atos. E, portanto, esses atos são ilegítimos diante do princípio da civilização, da cultura e, podemos dizer, até do ponto de vista político, no sentido estrito da palavra, não é? Posto que isso destrói a convivência entre os seres humanos. Então, deixamos aqui essa reflexão e um pedido para que essas pessoas que atuaram dessa forma, né, ou deram o seu aval a esse tipo de atividade violenta que hoje está escancarada, né, possam refletir sobre seus atos, né, e pedir desculpas, né, àquelas pessoas diante das quais esses atos foram cometidos, né, foram perpetrados, né, no sentido de que possa lentamente o mundo comum, o tecido do mundo comum ser refeito e possa a convivência entre os seres humanos ser estabelecida num patamar mínimo de civilidade, de reconhecimento do valor e da alteridade do outro. Essa é a nossa reflexão de hoje, com a promessa de que a próxima será tratada a respeito do tema do aspecto da normatividade do conceito de formação humana. Muito obrigado, boa tarde.